Problemas podem ser oportunidades disfarçadas. É isso que eu quero apresentar para você nesse vídeo de hoje. E se você não me conhece, eu sou o João Henrique. Eu trabalho com gestão e sou entusiasta de inteligência artificial. E o meu vídeo hoje é uma inquietação depois de eu terminar a leitura de dois livros chamados Oportunidades Disfarçadas, onde diante de algumas dificuldades homens e mulheres transformaram seus problemas em grandes oportunidades. É sobre isso que eu quero falar para você hoje. Como a gente identificar uma oportunidade no problema. Por que eu falo isso? Porque a maioria de nós corre dos problemas e é natural. A gente foi educado a sempre fugir dos problemas que a gente não consegue resolver. Na escola a gente até colava quando a gente não conseguia resolver. Mas tudo isso é porque sempre nos faltou uma orientação, uma técnica. Os profissionais mais bem remunerados do mercado são resolvedores de problema, os executivos de alto escalão. Inclusive, eu gosto de pensar que duas classes, né, de profissionais ganham muito bem. Aqueles que sabem vender, desde que seja vendendo produto, serviço ou vender a ideia, porque quanto mais eles vendem, mais comissionados eles podem ser. E aqueles que sabem resolver problemas. Na classe de quem sabe resolver problemas, existe um grupo de pessoas que são consideradas, inclusive, faixas pretas, né? São os black belts do sistema Seis Sigmas, que ganham muito bem por resolver problemas complexos. Porque o problema todo mundo tem. Então, o office boy, ele resolve na sua rotina vários problemas, mas problemas pequenos. Então, ele recebe proporcionalmente a complexidade dos problemas que ele resolve. Então, se você resolve um problema alto, você pode ter um valor mais alto agregado. E aqui eu não quero dizer que quem é office boy nunca resolveu um grande problema, tá? Porque isso pode acontecer fora da rotina, mas rotineiramente os problemas são específicos da categoria. Então, quanto maior a complexidade, mais valorizado eu sou. Então, essa é a primeira questão. Resolver problemas pode gerar dinheiro. O grande problema é que a gente não sabe por onde começar. E eu vou colocar 4 passos que de algum jeito são mais simples, e hoje eu quero trabalhar um em específico. É saber resolver o problema, tem que saber identificar o problema. Se eu não sei qual é o problema, eu não consigo ser assertivo nas minhas soluções. Então, a primeira coisa é saber identificar bem o problema. Existe uma teoria que diz que quando você identifica bem o problema, você já resolveu praticamente 50% dele. A maioria de nós, quando recebe um problema que é subjetivo, que é implícito. Algo do tipo assim, olha, as vendas do setor X caíram. Isso é um problema, eu não nego isso, mas caíram quanto? Caíram em que período? Caíram por quê? Então, quando eu vou destrinchar, quando eu vou detalhar esse problema, eu vou conseguir ter mais compreensão, mais clareza dos pontos que eu preciso atacar. E isso, inclusive, é uma soft skills, né? Essa palavra americanizada bonita para falar sobre as nossas habilidades. É uma soft skill muito bem conceituada, né? Ela está em alta, que é o pensamento analítico, a nossa capacidade de pensar de forma analítica. Ver o enunciado de um problema e transformar aquele problema em várias caixas, em vários fragmentos, e para cada fragmento buscar uma oportunidade. Para definir bem o problema, eu gosto de usar o sistema de perguntas. E no mínimo 5 perguntas. Primeiro, o que ou qual é o problema, que daí é a versão mais geral que ela vai ser apresentada. Depois eu quero saber o espaço, onde aquele problema está acontecendo, porque daí eu vou criar uma visão, né? Vou ter uma visão de onde está acontecendo o problema, eu consigo ter o background, o fundo de tudo que é o espaço pode estar intervindo para aquele problema estar acontecendo. Depois, em que período? Prazo, período, é muito importante. Eu vou trazer o exemplo das vendas. As vendas caíram 30%. Caindo 30% em relação ao mês anterior, ela tem um significado. Caíram 30% na relação ao mesmo período do ano passado, tem um outro significado. Então eu preciso saber qual o período.
para eu ter mais assertividade no pensamento. Quanto isso está me custando? Qual é o impacto? Isso é muito grave? Isso é muito urgente? Isso tem tendência a piorar? E quando eu falo custando, tenho custando financeiro, dinheiro, tenho custando energia, tenho custando capital humano, matéria-prima. Então eu tenho que saber o custo para saber se eu preciso atacar de fato esse problema e o quanto eu preciso me empenhar para resolver ele. E por último, quem são as pessoas envolvidas? Quando eu estudei brand, a gente chama isso dos stakeholders. Mas quando a gente fala os envolvidos, não são apenas os que sofrem por causa do problema, mas aqueles que estão no processo onde o problema está acontecendo. Vamos lá, então pensando numa história real, né? Eu gosto muito da história da palha de aço, né? Que diz o livro que o empreendedor tinha recebido em dívida uma máquina que triturava o ferro em uma partícula tão fininha que virava uma palha. Ele recebeu isso em dívida, a história completa você vai encontrar no livro 1, Oportunidades Disfarçadas. E ele disse que ele não sabia o que ele fazia com aquela matéria-prima, então ele começou a distribuir na vizinhança para que as pessoas tivessem insights. E aí cada um usava para uma coisa, uma para lixar a panela, outra para lavar a janela. Por isso vem o termo 1001 utilidades. E aí que surge a palha de aço ou famosa bombril. De um problema ele encontrou uma solução. Claro que nem tudo a gente vai conseguir encontrar uma solução, mas no que consiste as etapas de fazer a pergunta e encontrar a famosa soft skill pensamento analítico? Vamos voltar no sistema de vendas, que geralmente é o calcanhar de Aquiles da maioria das pequenas e médias empresas. Nossa venda caiu 15% em relação ao mês passado. Então, temos um problema até brevemente descritivo. Nós temos um número, 15%, em relação ao mês passado, nós temos um período de 30 dias, acontecendo geralmente na empresa, nós temos um problema pré-definido. Quando nós olhamos, nós temos que escolher agora aonde estão as possíveis variáveis. É 15% de todos os produtos? Esses 15% refletem também ao mesmo período do ano passado? Então eu começo a destrinchar os problemas para que eu possa, com esse pensamento analítico, ver as questões complexas. Percebe? Então, primeira coisa é realmente definir o problema e dividir ele nessas caixas menores, ou seja, dividir a complexidade do problema. Beleza, agora que nós temos essa primeira abordagem, que é identificar o problema, fazendo 5 perguntas. E aí nós vamos para uma segunda etapa, e eu quero deixar o vídeo 2, que é como nós encontramos as possíveis causas. Quando nós encontramos as possíveis causas, quando nós sabemos o porquê que elas estão acontecendo, nós suportamos o como. E eu gosto de usar a combinação de duas estratégias. A primeira é do diagrama de Ishikawa. Isso, diagrama de Ishikawa. E o que o diagrama de Ishikawa diz? Ele diz bem assim, que um problema ele pode estar escondido dentro desses... As causas podem estar dentro desses 6 N's, as possíveis causas. Pode ser um problema de máquina, ou seja, de estrutura. Pode ser um problema de mão de obra, ou seja, pessoas. Pode ser um problema de material, então o insumo. Pode ser um problema de meio ambiente, ou seja, a consequência que aquilo está trazendo. Pode ser um problema de método, ou seja, a forma, o processo que aquilo está sendo feito. Ou pode ser por medida, a quantidade. É que ele tenta cercar-se de todas as possibilidades de causas. Então, eu posso encontrar as causas dentro desses 6 M's. Combinado os 6 M's do Teorema de Ishikawa, eu gosto de pensar na técnica dos 5 porquês, que se eu não me engano, ela é do mesmo sistema da Toyota. Que é para cada causa que eu encontrar, eu buscar uma causa raiz. O porquê do porquê. Imagine que eu vendo, eu tenho um e-commerce, eu tenho um site, e o site está caindo. Fazem 3 meses que cada mês cai 5% o número de vendas. Então eu vou buscar as possíveis causas. E digamos que uma das possíveis causas que eu estou encontrando lá é a máquina, ou seja, o próprio site.
Então, o problema está no site. Por que que o problema está no site? Olha, primeiro por quê? Ele está muito lento. Ótimo, eu poderia simplesmente aceitar, o site está muito lento. Mas eu vou para o segundo por quê? Por que o site está muito lento? Então agora eu preciso de uma nova resposta. Eu falo assim, por que ele está lento? Porque o servidor está desatualizado. Beleza? Por que o servidor está desatualizado? Porque foi esquecido em determinado momento de rever, de fazer o check, de atualizar o setor. Percebe que às vezes a gente não vai chegar nem no quinto porquê. Eu gosto de pensar que o último porquê é aquele que a pergunta se resume nela mesma, ou quando de repente a solução já ultrapassa o limite da minha área de atuação, ou seja, o meu círculo, né? Eu tenho aquilo que eu consigo ter controle e aquilo que está fora do meu controle. Então, quando começa a passar do círculo que está fora do meu controle, digamos que a atualização do servidor só pode ser feita pela terceira. Então, eu não consigo fazer nada. Acabou. O meu porquê é o último, é esse. Porque a operadora não atualizou o servidor. Por que a operadora não atualizou o servidor? Aí já não me importa mais. Porque eu não consigo resolver. Me importa eu fazendo porquês até o máximo aonde está dentro do meu controle. Nesse caso, por exemplo, se a operadora não conseguisse resolver o problema de lentidão do servidor, qual que era aquilo que estava dentro do meu controle numa possível solução? Trocar o servidor. Mas a gente não vai falar de solução. Estou falando agora sobre os 5 porquês. Você vai questionando em camadas o porquê daquilo que acontece. E aí você vai ser mais assertivo na hora de identificar a causa raiz. Maravilha, então nós temos um problema bem definido, nós temos as possíveis causas. Para cada causa a gente vai ampliando até encontrar a causa raiz. E a partir da causa raiz nós vamos definir um plano de ação. Então agora nós vamos começar as soluções. Mas antes de buscar a solução, eu preciso entender o nível de criticidade de cada causa. Porque eu estou levantando às vezes 5 causas, eu preciso saber quais são as mais relevantes que eu preciso colocar energia agora. Eu gosto de uma matriz chamada matriz Gucci. Cada causa eu vou olhar a gravidade daquela causa, ou seja, o impacto que ela traz, a urgência, se eu preciso resolver ela no tempo mais curto possível e se ela tem tendência a piorar. Depois que eu analiso esses 3 critérios, eu vou ver o nível de criticidade. E aí pode ser que eu consiga, como se fosse classificar cada causa. Eu quero resolver essas 3 primeiro. E aí eu vou fazer um plano de ação em cima delas. E como que eu faço um plano de ação? Vou naquilo que é mais clássico. Eu gosto de usar a matriz 5W2H, eu gosto de usar o PDCA. E o que diz isso? Eu pego a causa e vou ver, beleza, quais são as possíveis soluções? Vou fazer um brainstorm. Eu posso fazer um brainstorm com a equipe, ou eu posso fazer um brainstorm com inteligência artificial. Vou escolher as soluções viáveis para aquela causa e vou começar o plano de ação. Quem vai fazer, quando vai ser feito, quanto isso vai me custar, onde isso vai ser feito. Perceba que eu começo com as mesmas perguntas que eu defini o problema, eu reforço as perguntas agora para quem vai executar cada etapa da solução. E aí o PDCA eu planejei, agora eu começo a executar, depois eu vou checar e validar para, se precisar fazer alguma alteração, eu fazer a alteração a tempo e, novamente, chegar ao objetivo que é o resultado, a solução do problema. Perceba então, depois que você consegue aplicar essa metodologia, identificar o problema, identificar as causas, e aí dentro de identificar as causas, identificar a causa raiz, identificar as possíveis soluções e plano de ação. Para todos os problemas, principalmente de ordem de processo, você consegue aplicar essa metodologia. E aí você consegue ser um mestre, uma mestra solucionadora de problemas, porque você começa a pensar de forma analítica. E as pessoas amam quem consegue resolver problemas para elas. E elas estão dispostas a pagar mais, e elas dão mais valor para quem resolve problemas. Então, problema pode ser uma oportunidade disfarçada. Pare de fugir deles e comece a resolvê-los.